Boa tarde, meu nome é Jeffrey Lesser. Eu sou um professor na Universidade de Emory, em Atlanta, cidade no sul dos Estados Unidos, e faço pesquisa no Brasil há 40 anos. Atualmente, estou fazendo uma pesquisa sobre a relação entre saúde pública e imigração, focalizando no bairro do Bom Retiro, no centro histórico da cidade de São Paulo. Antigamente, antes da chegada dos portugueses, era um mercado indígena, e depois foi ocupado e colonizado pelos portugueses. Mas no século XIX, com a industrialização da cidade de São Paulo, esse espaço rural virou um espaço urbano. Então, hoje, se vai para o bairro do Bom Retiro, vai achar um espaço bastante ligado com a industrialização de São Paulo. Eu falo isso porque essa questão de um espaço rural que era bordado por rios, com várzeas, que virou um espaço urbano, tem implicações para a saúde pública. E é muito importante, pelo menos em minha pesquisa, entender que a situação atual, ligada com imigrantes e Covid, não é uma novidade. Ou seja, para mim, como pesquisador, o que está acontecendo atualmente tem uma história longa. O distrito, o bairro do Bom Retiro, pode ver na segunda imagem, é um bairro muito pequeno. Tem mais ou menos 30 ruas só. Como pesquisador, isso é muito útil, porque dá para controlar o espaço em termos de pesquisa. Também esse espaço é muito interessante para quem pesquisa sobre questões de saúde pública, porque, diferente do que muitos espaços geográficos na cidade de São Paulo, as ruas no bairro do Bom Retiro não mudaram muito. Ou seja, se eu pegar um acontecimento, vamos dizer, sobre peste bubônica, no final do século XIX, um certo espaço geográfico, eu posso até hoje ir para aquele mesmo espaço geográfico. Seria muito diferente fazer isso, por exemplo, em Jardins, em São Paulo, que hoje não tem nada a ver em termos espaciais com o passado. A terceira coisa bastante importante em fazer uma pesquisa sobre Covid e imigração dentro do bairro do Bom Retiro é um bairro que era ligado há agora 150 anos com a questão de saúde. No século XIX, em grande parte por causa dos imigrantes, o bairro virou alvo dos políticos, dos profissionais de saúde pública, e alvo no sentido negativo, ou seja, era visto como um bairro perigoso, doente, problemático. Em parte por causa da situação industrial e a situação das moradias, sobre o que vou falar daqui a uns minutos. Mas, por enquanto, vai ver nas próximas duas imagens como o Estado reagiu ao medo do bairro, construindo um grande prédio chamado, naquela época, o Desinfectório Central,
Ou seja, um prédio cuja ideia era desinfectar pessoas pelas doenças. Naquela época, usaram químicos que hoje reconhecemos como extremamente perigoso, e usaram certas atitudes políticas que hoje em dia íamos chamar de preconceituosos. Mas como pode ver na imagem, dos 4 imagens do desinfectório central, mesmo no século XIX até o século XX, o poder desse prédio foi muito importante. E o poder saiu da ideia de tecnologia. Século XIX, com carroços muito sofisticados, século XX, com carros. Né? E num bairro muito pobre, esse tipo de tecnologia de transporte chama a atenção. Ou seja, a tecnologia usada para lutar contra a doença também funcionou para lembrar o público que o Estado ia controlar o espaço, ia controlar as vidas das pessoas. Hoje em dia, aquele prédio, que era chamado o Desinfectório Central, é o Museu de Saúde Pública e também um depósito do Ministério de Saúde Pública da cidade de São Paulo. Ou seja, mesmo hoje, em 2022, né, mais que 130 anos depois da construção desse prédio, o prédio ainda funciona como espaço de saúde no bairro do Bom Retiro e ainda domina o espaço geográfico. Se alguém ouvindo esse congresso é de São Paulo e tem chance de ir para Bom Retiro, vai ficar impressionado como esse prédio enorme domina o bairro, né? Domina, e como a ideia é a saúde, precisa dominar o bairro. Bom, saindo do passado para o presente, quero falar um pouco sobre a questão de Covid e a situação atual em Bom Retiro. Hoje em dia, Bom Retiro continua como um bairro com muitos imigrantes. Imigrantes não são a maioria da população, mas são muito presentes. Hoje, a maioria dos imigrantes vem de Paraguai, Bolívia, Peru, Coreia do Sul. Cada vez mais tem pessoas da China, Bangladesh, de vários países na África. Apesar do fato que os imigrantes hoje são de lugares diferentes do que no passado, o lugar do imigrante nesse bairro continua. Ou seja, mesmo no século XIX, quando os imigrantes eram italianos, portugueses e espanhóis, ou no começo do século XX, quando a grande maioria dos imigrantes eram da Europa Oriental, ou hoje, com esses novos grupos, todos esses imigrantes vêm para esse bairro e estão participando, primeiro, em uma vida industrial, especialmente ligado com têxteis, e também em moradias extremamente fechadas e pequenas, que criam um certo tipo de possibilidade ou ampliação de doenças. Então, uma das coisas curiosas num bairro como Bom Retiro é tem certas doenças hoje que são bem semelhantes às doenças de muitos anos atrás. Por exemplo, tuberculose é muito comum.
até hoje. Doenças ligadas com mosquito, né? Houve febre amarela, hoje virou dengue, mas os vetores são bem semelhantes, né? Então, a questão é como cuidar das pessoas doentes em Bom Retiro. E agora quero falar uns minutos sobre o SUS e a Unidade Básica de Saúde em Bom Retiro como parte dessa questão de cuidar de imigrantes. Na próxima imagem vai ver a UBS Bom Retiro, e eu e minha equipe de pesquisa trabalhamos muito nessa UBS com a equipe verde. Escolhemos a equipe verde como nosso grupo de pesquisa, porque o território da equipe verde em Bom Retiro inclui o espaço onde era o desinfectório central, hoje Museu de Saúde Pública, né? Para quem não conhece como funciona o SUS, cada UBS cuida de um território e dentro de cada UBS tem várias equipes que cuidam de mini-territórios, vamos chamar. Então, nós somos parte da equipe verde que cuida do território em volta da UBS. A UBS fica em frente do desinfectório central, ou seja, para nós, pesquisando sobre saúde pública hoje, em Bom Retiro, chama a atenção que tem um pequeno espaço geográfico com tantos prédios ligados com saúde, do passado até o presente. A UBS Bom Retiro, por causa da população, tem pacientes que falam muitas línguas. Se vai para a UBS, por exemplo, eu estava lá 2 semanas atrás, e eu vi placas para a campanha de influenza em espanhol, coreano, português, inglês, hebraico, etc. Ou seja, a questão de imigração e Covid na UBS Bom Retiro não vem de lugar nenhum, não de lugar qualquer. Vem como parte de uma história da UBS cuidar de pessoas que falam línguas diferentes do que o português e preocupar sobre esse assunto. Isso queria dizer que quando aconteceu Covid, quando começou o Covid, a UBS, o Retiro foi preparado de uma forma muito interessante para cuidar de pessoas. Foi preparado no sentido que as equipes médicas, as enfermeiros, os agentes comunitários, etc., já estavam acostumados em disseminar informações para um público multilingual. Isso já ajuda muito, né? A outra coisa que aconteceu, que foi muito interessante, é a própria UBS conseguiu remanobrar o espaço para a situação do Covid, ou seja, criar espaços para cuidar de pessoas dentro e fora da UBS. Então, durante o Covid, alguém chegando na UBS ia, antes de entrar no próprio prédio, passar um certo espaço. Quem estava com Covid, o suspeito de Covid, foi cuidado dentro do prédio, mas quem estava lá para outra doença, ficou cuidado fora. Eu, como alguém dos Estados Unidos, eu fiquei muito impressionado com isso.
né? Eu trabalho numa das universidades mais ricas dos Estados Unidos. Temos um dos hospitais mais importantes dos Estados Unidos, nossa universidade. Mas quando começou o Covid, ficou muito complicado aqui, porque nosso hospital, que é extremamente moderno, extremamente sofisticado, é tão sofisticado que não tem, num prédio enorme, nenhuma janela que abre, porque tudo é controlado pela tecnologia. Ou seja, alta tecnologia foi muito ruim durante a Covid. Terrível, né? Ou seja, pessoas não queriam, por exemplo, se testar para a Covid em nosso hospital, porque ia entrar num prédio fechado, cheio de pessoas com Covid, né? Também foi uma comparação interessante, porque diferente do que a UBS Bom Retiro, que usou a rua, né, pensou em espaço público como um espaço de cuidado, nosso hospital não conseguiu pensar desse jeito. O hospital é enorme e tem um estacionamento de 6 andares, enormes, para milhares e milhares de carros. Durante a Covid, estacionamento completamente vazio. Mas ninguém conseguiu imaginar usar o estacionamento como lugar para cuidar de pessoas, apesar do ar livre, né? Na UBS Bom Retiro, eu fiquei muito impressionado. Não foi só a calçada, mas o espaço em frente da UBS, né, virou espaço de cuidado. Então, quando estamos pensando um pouco mais sobre a relação entre imigrantes e Covid, dá para ver como é interessante e esperto usar espaços públicos onde pessoas andam, onde pessoas passam, como lugar de cuidar. Apesar dessa situação boa que acabei de descrever, durante o Covid, Bom Retiro ficou com uma taxa, um índice de Covid muito alto, né? Muito preocupante. Como todos os bairros no centro da cidade de São Paulo, né? Não era especial, mas era mais um exemplo, Covid, daquele dito doença é democrática não ser verdade. Ou seja, claro, doença pode pegar qualquer pessoa, mas nós sabemos muito bem que condições de moradia, condições de trabalho, etc., têm uma ligação com Covid, ou com qualquer doença, e nesse sentido, doença não é democrático. A situação no centro da cidade de São Paulo, com Covid, com altos índices de Covid, não era a primeira vez. Em 1918, Bom Retiro era um dos bairros com os índices mais altos da influenza de 1918. No final do século XIX, o Bom Retiro era um dos bairros com índice mais alto de peste bubônica. Então, por quê? Bom Retiro tem duas coisas que ajudam a doença espalhar. Uma coisa é ligada com a indústria. Bom Retiro tem indústria de confecção muito forte, e desde o século XIX tem muitas o que nós chamamos de oficinas, né? Mas que são, de verdade, oficinas onde pessoas moram. Ou seja, são pequenos espaços onde pessoas trabalham e também tem pequenos quartos de residência. E a indústria de confecção é muito manual,
muito mal pago. Quem trabalha 18 horas por dia, né? E os espaços são extremamente fechados. E em Bom Retiro, a maioria dos trabalhadores dentro dessas oficinas são imigrantes. Ou seja, as condições para a Covid passar são perfeitos, porque são pequenos espaços com janelas fechadas. Ou seja, apesar da UBS ter essa ideia brilhante, usar a rua para cuidar das pessoas, a realidade do bairro era pessoas trabalhando em espaços fechados, ganhando pouco e sem aquela possibilidade de trabalhar por Zoom, né? Não dá para costurar por Zoom. Precisa ir lá, precisa pegar a fábrica, né? Uma das coisas que é muito impressionante para minha equipe, quando visitamos oficinas em Bom Retiro, é como salas que para a classe média, média alta, são para funções diferentes, são em Bom Retiro uma sala só. O que quero dizer com isso? Por exemplo, em meu apartamento em São Paulo, minha esposa e eu temos um dormitório. Esse dormitório tem banheiro só para nós. Nossos filhos têm um dormitório. Eles têm outro dormitório. Na hora de preparar comida, vamos para uma sala chamada cozinha. Na hora de comer, vamos para uma outra sala. Hora de assistir a televisão, outra sala. Hora para o professor trabalhar, uma sala chamada escritório. Então, isso é para 4 pessoas. Então, imagina 4, 5, 6, 7, 8 pessoas morando em uma sala só. Ou seja, a sala é sala de estar, sala de cozinha, dormitório, etc. E um banheiro para 20 pessoas, 30 pessoas. Então, a estrutura da indústria, a estrutura de trabalho no bairro, ajuda doenças, seja peste bubônica, seja influenza, seja Covid, espalhar muito rápido, né? Isso é uma coisa que precisamos entender. E em São Paulo, em geral, imigrantes trabalham em esse tipo de área do mercado. Ou seja, muitos imigrantes estão envolvidos com mão de obra sem possibilidade de parar de trabalhar, né? Porque precisam ganhar para sobreviver, sem possibilidade de trabalhar por Zoom. Ou seja, quando tem epidemias, imigrantes, por ser pessoas pobres em certas áreas do mercado, tem uma tendência de ficar doente, um índice de doença mais alto do que a classe mais sofisticada ou classe mais rica, vamos dizer, que tem outro tipo de lugar de trabalho. A outra situação, dá para ver o que é uma oficina por dentro, né? Como é pequeno. Tem uma imagem de nossa equipe médica ensinando, por exemplo, exercícios, né? Educação física, pelo professor Deni Tavares, o educador físico da UBS, porque, além dessa questão do Covid, tem muitas outras doenças. Então, numa oficina de costura, tem muito problema muscular, porque as pessoas passam o tempo fazendo a mesma coisa 18 horas por dia, né? Dá para entender. Então, esses exercícios são muito importantes. Bom,
A outra coisa fundamental para entender por que um lugar como Bom Retiro tem alto índice de Covid e outras doenças são a situação de moradia. Já falei sobre a moradia dentro das oficinas, né? Sobre um tipo de moradia no bairro. Mas também tem o que estão chamando hoje cortiços, né? Cortiços quer dizer estruturas grandes que são divididos em pequenos espaços onde, em vez de uma família morar numa estrutura, tem muitas famílias morando numa estrutura. Cortiços são muito comuns no centro da cidade de São Paulo, né? É um tipo de moradia extremamente presente. Bom Retiro, como bairro, tem um índice extremamente alto de cortiços. Cortiços não são igual comunidades, né, que imaginamos, por exemplo, quando pensamos na periferia de São Paulo, porque muitas vezes as comunidades, as moradias, têm mais espaço do que um cortiço no centro da cidade. Os espaços são muito pequenos. E os espaços dos cortiços, hoje, e dá para ver, eu botei uma foto do século XIX de um cortiço e século XXI, ou seja, hoje de um cortiço, funciona da mesma maneira. Né? Claro, os materiais usados para construir são diferentes, mas funcionam do mesmo jeito. Então, cortiços também são lugares onde a possibilidade, o índice de doença é muito alta por causa de espaços extremamente apertados. Em Bom Retiro, quem mora em cortiço, muitas vezes é ligado com indústria de confecção, mas não é necessariamente quem está trabalhando numa oficina. Mas também quem mora em oficina são pessoas que trabalham em lojas, que trabalham como motoristas de ônibus, etc. Então, para essa razão, de novo, podemos perceber um alto índice de Covid num espaço como Bom Retiro. Bom, agora quero finalizar minha fala com algumas ideias sobre o que podemos fazer para o futuro, né? Como podemos usar nossas pesquisas para melhorar a vida das pessoas. Então, primeiro, como espero ficou óbvio, eu, como pesquisador, acredito que as melhores soluções de saúde pública têm uma relação, um entendimento de um contexto histórico. Ou seja, eu acho muito importante entender que a situação da Covid em Bom Retiro não vem de nada, mas vem de uma situação de séculos, de estruturas de capitalismo, estruturas de moradia, estruturas de mercado. Ou seja, acredito que pessoas ou pesquisadores, profissionais de saúde, que acham que a solução de Covid é baseado em o que aconteceu durante Covid, são errados. Isso é minha posição, né? Eu acho que precisamos ter um contexto melhor. Para essa razão, eu estou muito feliz de falar com vocês. A segunda coisa que eu acho muito importante,
e uma lição que podemos aprender é usar espaço como lugar de cura precisa ser feita de uma maneira criativa. Com certeza, a UBS Bom Retiro funcionou melhor em cuidar pessoas com Covid do que o desinfectório central de 2 séculos atrás, exatamente para usar o espaço público para testar pessoas. Hoje, vacinar pessoas, por exemplo, né? Vacina na rua, não vacina dentro de um espaço fechado, etc. Nesse sentido, eu posso afirmar que a situação em Bom Retiro, nesse sentido, melhorou, né? É menos pior ser imigrante em Bom Retiro hoje do que 200 anos atrás. Isso com certeza. A terceira coisa que quero afirmar é que o Estado brasileiro, ou município de São Paulo, deve pensar mais sobre questões culturais e linguísticas em cuidar de saúde. Num bairro como Bom Retiro, tem pessoas falando muitas línguas, mas fica extremamente claro para mim, como pesquisador, como profissionais de saúde em geral, claro, isso não é 100%, mas em geral, só trabalham em português, né? De novo, em comparação com os Estados Unidos, isso é muito curioso, como Brasil, como Estado, como estrutura, é extremamente português em termos de língua. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu moro no estado da Geórgia, fica no sul dos Estados Unidos. É um estado com muitos imigrantes, mas extremamente conservador. Mesmo em meu estado, pode, por exemplo, tirar sua carteira de motorista em 16 línguas diferentes. No estado de Califórnia, 48 línguas diferentes. Ou seja, é um pensamento diferente sobre a relação Estado com o imigrante. Isso tem um impacto enorme em momento de crise. Em nossa pesquisa, eu tenho muita sorte, porque eu tenho na minha equipe de pesquisa muitos alunos que vêm de famílias que não falam inglês, são americanos, mas cresceram falando uma outra língua em tua família. E até várias línguas. Por exemplo, uma das minhas ex-pesquisadoras estava fazendo pesquisa em português, espanhol, coreano e chinês. Ela não fala essas línguas, porque a família dela, desse jeito, ela foi criada num lugar espanhol e ela aprendeu português na universidade. E uma das coisas que percebemos na pesquisa é em momentos de crise, momentos de doença, pequenos mal-entendimentos em línguas levam enormes problemas, incluindo nas pequenas diferenças, por exemplo, entre português e espanhol. Então, com certeza, uma das coisas que pode melhorar na saúde pública é criar mais médicos, enfermeiros, agentes comunitários que falam línguas além de português. Como fazer isso? Com certeza, é buscar pessoas em comunidades de ascendência imigrantista que falam essas línguas e usar, convencer eles a entrar nas universidades para ser médicos, por exemplo. Empregar pessoas nas UBSs cujo emprego não é saúde como uma questão biomédica, mas saúde como uma questão cultural. Com certeza, se vem daqui 10 anos,
outra epidemia, se os sistemas de saúde têm mais pessoas que falam mais línguas, vai ser uma situação bem melhor, né? Eu afirmo isso. E, finalmente, para terminar numa coisa positiva, chama muita atenção para nós dos Estados Unidos, como, pelo menos em nosso território de pesquisa em Bom Retiro, as equipes médicas vão para a rua. Ou seja, não é simplesmente o paciente vai para a UBS. Na equipe verde, o Dr. Fernando, o médico da equipe, por exemplo, tem um programa onde, uma vez por semana, ele vai para as casas de pessoas. Ele vai para as oficinas de costura. E ele leva saúde para o público. Como falei, para nós nos Estados Unidos, isso é uma coisa incrível, fantástica, porque em nosso sistema, saúde é um produto. Quem tem dinheiro, tem como comprar. Quem não tem dinheiro, tem problema. Quem tem dinheiro, tem o dinheiro pegar seu próprio carro, vai até o médico, pagar o estacionamento, né? Quando vamos para o médico, precisamos pagar estacionamento separado do que ir para o médico. E essa ideia que no Brasil, ou pelo menos em Bom Retiro, a equipe de saúde vai para o público, é uma coisa espetacular, é uma coisa, para nós, inspira a gente. E, apesar da situação terrível no começo do Covid, em parte por causa de uma situação política no Brasil, em parte por causa das estruturas que já descrevi nessa fala, mas eu fiquei muito impressionado como o Brasil, ou pelo menos São Paulo, rapidamente virou a situação do Covid, incluindo em bairros como o Bom Retiro, de uma forma que não aconteceu nos Estados Unidos, né? Que nunca aconteceu nos Estados Unidos. Bom, com isso, vou terminar minha fala. Gostaria de convidar os participantes desse congresso para qualquer comentário ou pergunta, e seria um prazer responder.